Olá, olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no IoraCast. Você sempre é muito bem-vindo aqui. Aqui a gente fala sobre, o tema é oncologia, mas o tema também é humanização, o tema são pessoas e fazer a diferença na vida das pessoas é uma das missões da Iora Oncologia e Especialidades. Seja muito bem-vindo aqui. Eu sou Leonardo Macedo, eu sou cirurgião oncológico e cirurgião de cabeça e pescoço. Eu coordeno aqui o serviço de câncer de pele da Iora Oncologia. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Já te convido para se inscrever no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e ativa o sininho para que sempre que tenha um vídeo novo aqui no YouTube da Iora, você vai receber as notificações e vai poder estar assistindo a gente e aprendendo um pouco mais sobre a oncologia. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre oncologia torácica. Então, vamos falar principalmente do câncer de pulmão. E eu tenho um convidado aqui hoje, muito especial para mim, é o Dr. Hugo Mendes, e eu queria que o Hugo se apresentasse aqui. Fique à vontade, seja muito bem-vindo, Hugo. Obrigado, Leonardo. Bem, eu sou Hugo Mendes, cirurgião torácico. Eu sou formado aqui na nossa região, na medicina, e depois fui embora para São Paulo fazer cirurgia geral. Fiz cirurgia torácica pela Santa Casa de São Paulo. E desde 2011 nós assumimos uma missão de tentar organizar a questão dos pacientes relacionados à oncologia torácica no estado do Tocantins e hoje em parceria com a Iora. Estar na Iora é muito bom, é uma satisfação muito grande fazer parte do corpo clínico da Iora. A oportunidade que a gente tem aqui de participar e de praticar uma medicina de extrema qualidade, uma medicina com discussão multidisciplinar e com colegas que fazem muita diferença na vida dos pacientes, é muito bom. Hugo, dando início aqui na nossa temática, eu queria te falar um pouco sobre a situação, principalmente do câncer de pulmão, dentre as doenças da oncologia torácica, eu acho que é o principal. O câncer de pulmão, a gente observa que a maioria das vezes ele surge no consultório, de fato, não vou falar que ele se manifesta, mas ele surge no consultório, geralmente em fases avançadas. E quando a gente começa a conversar com esse paciente, a gente vê que tinha alguns sintomas ali que já estavam acontecendo há algum tempo, só que o paciente, às vezes, ele nega, ele tende a se adaptar a esses sintomas. Por exemplo, falta de ar, tosse persistente, cansaço. Como é que você olha e avalia isso? Isso é realmente comum na nossa prática? Você observa isso no dia a dia do consultório, ambulatório? É uma verdade. Assim, nós estamos vivendo um momento, acho que, de transição, Leonardo. Eu acho que tem mudado um pouco isso, mas ainda é uma realidade. Nós vivemos uma situação de achados radiológicos de grande massa que foi a era Covid. Aí. 2 anos de um exame pouco solicitado até então e que depois passou a ser uma rotina. Então, claro, nós aumentamos os acidentalomas, né, aqueles diagnósticos sem sintoma nenhum e que vinham a imagem radiológica e agora mais específica por causa da tomografia. Mas isso trouxe uma preocupação para o paciente. O paciente hoje ele é um fator de cobrança ao médico. Então, ele não está mais satisfeito só numa boa avaliação física e também não está satisfeito com uma imagem radiológica de baixa sensibilidade como é o raio-x. Ele já entra cobrando. Então o médico também se adaptou a essa realidade, a verdade é isso. Então tem mudado mais. Nós temos hoje mais diagnóstico, mas ainda estamos aquém daquilo que deve acontecer. É verdade. Hoje, muitas vezes o paciente tem um diagnóstico impreciso de uma doença, outra qualquer, muitas vezes benigna, que é a maior parte da população, uma pneumonia, tosse, pneumonia, febre. E trata-se, mas não existe um feedback do médico e do paciente. Não existe o elo ainda entre o médico e o paciente. O paciente ele acaba procurando a emergência. E a emergência, a verdade é que não tem dono o paciente. O paciente é do pronto-socorro e é daquele momento do pronto-socorro. Esse é que eu acho que é o maior perigo. Claro, nós não estamos falando nem em rastreio, que eu acho que mudou completamente também o que vem se discutindo. Nós estamos falando daquilo que é oligossintomático, poucos sintomas. Tossindo, às vezes uma tosse com sangue, às vezes uma tosse persistente, às vezes uma dor pleurítica, aquela dor torácica de pouco sintoma, que incomoda um pouco e o cara vai levando durante anos. É isso que nós estamos falando. Então esse cara, às vezes, ele é negligenciado por ele mesmo ou pelo colega médico que o atende. A verdade ainda é essa, mas com um cenário em evolução diferente por causa da tragédia
do Covid. Em relação ao diagnóstico tardio, como que você vê essa situação? Você acha que, enquanto médico ou enquanto assistência médica, o que a gente pode fazer para impedir que isso aconteça? A fase inicial é o aprendizado. E o aprendizado, ele não está só na responsabilidade do doente. Porque o doente, por vezes, ele não está aqui... eu vou olhar no YouTube e o que eu posso trazer de informação sobre câncer de pele, câncer ocular. Ele só vai procurar informação se ele tiver algo que chama atenção. Então não adianta você cobrar só do paciente ser informado, porque isso não vai ficar na cabeça dele. Se não tem relevância agora, por que ele vai guardar essa informação? Então a base principal inicial é a formação de um bom médico. Então nós precisamos tratar o médico recém-formado hoje dentro do nosso país e no mundo, e a nossa função no estado do Tocantins é ensinando ele a como é que ele deve se comportar para as doenças pulmonares. Aquelas oligossintomáticas, poucos sintomas, ou aquele paciente simplesmente por ser tabagista com uma carga tabágica importante. Então eu acho que nesse momento, a partir desse momento de formação, se nós tivermos médicos mais bem formados, e aí sim, através disso, trazer a informação para a população, aí nós vamos viver um cenário diferente. Por enquanto, mesmo sendo o câncer que mais mata no mundo, com bases proporcionais, é claro, independente do sexo, nós não temos um rastreio tão eficiente como nós temos, por exemplo, na mama. Então é isso que vai mudar. Eu acho que é um cenário novo, que está se discutindo tudo isso. As sociedades, Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, Sociedade de Pneumologia, as sociedades relacionadas à oncologia, todos já aceitam um rastreio importante para câncer de pulmão. Quem ainda não entra nisso tudo? Ministério da Saúde. Mas é uma questão de tempo, é inevitável, e isso vai acontecer. Então acho que vai ser o pulo do gato, talvez, para termos diagnóstico de pacientes com um tratamento mais adequado para câncer de pulmão. Em relação ainda a diagnóstico e prevenção, tem algum caso que te marcou nesse sentido? Algum paciente específico? Algum caso você pode contar para a gente? Léo, eu digo para você que todo dia marca. É difícil você... A vida não tem preço. Se você colocar um único caso na lista, eu vou estar negligenciando todos os outros, ou que eu perdi, ou que o time foi a falha de todo o processo, né? Então, se não existe existe todo dia. Hoje mesmo eu fiz ambulatório de oncologia, tanto na IORA quanto pelo SUS. E você tem momentos de sucesso em que você comemora junto com o paciente, você vive a alegria daquele momento. E você também sofre por momentos em que você queria ter feito algo mais e não consegue. Então, se eu fosse falar para você se existe um caso, existem alguns casos que marcam, né? Eu tenho um caso ainda na minha formação que marca bastante, paciente jovem, metástase pulmonar, por exemplo, de outro tipo de câncer. Essa paciente jovem, no caso que eu falo para você, metástase pulmonar de osteosarcoma, isso marcou demais para mim. Ela é uma paciente que fez aniversário ainda internada e a gente debruçou sobre o caso e muito atendimento, mas infelizmente a gente não teve sucesso. Então acaba marcando, mas eu acho que isso tudo faz parte da formação do profissional. O que eu aprendi com essa doente, eu consigo oferecer melhor para o próximo. E assim vai ser escalonando, né? Escalonando. E eu acho que o insucesso é quando você deixa de observar alguns pontos, mesmo quando você não pode agir. E aí, nesse caso que você mesmo citou, o paciente já mais grave, e aí você não pode agir e tratar ele com desdenho. Não, esse não me pertence à oncologia clínica. Esse paciente ele tem muito para me ensinar, né? O que é que ele deixou de fazer? Por que ele não procurou ajuda? Ele fumou, ele não fumou? A história dele por si só engrandece todo o trajeto e vai favorecer o próximo que eu vou atender. Eu acho que a gente aprende muito com o paciente, apesar de que muitas vezes o paciente também não entenda isso, não perceba isso. Mas todo paciente que a gente atende, a gente aprende mais. A gente tem que ter primeiro esse propósito, né? De aprender mais, estar aberto ao aprendizado. E esse aprendizado, ele se dá de várias maneiras.
desde uma conversa simples, desde o exame físico, desde algum exame que você solicitou, que o paciente trouxe para você, eu acho que vai acrescentar. E estar disposto a aprender com esses detalhes faz muita diferença. As palavras que foram usadas. Às vezes você fala algo para o doente de uma certa região, ele não absorve aquela informação e se você usasse outra palavra, talvez ele buscasse ajuda. Eu acho importante ser simples, porque o simples geralmente todo mundo compreende. Eu acho que o medicinês, ele tem que, diante do doente, diante do paciente, ele tem que ser abandonado. Eu acho que numa discussão técnica, entre colegas, eu acho que tem que usar muito termo técnico mesmo e o correto é isso. Agora, diante do paciente, o paciente ele precisa compreender o que a gente está falando. E aí, se eu começar a usar um monte de termo técnico, ele não vai entender e não vou conseguir ajudar essa pessoa. Eu costumo fazer assim, Leonardo, nos meus ambulatórios. Eu costumo fazer uma pergunta ao final da consulta. Você entendeu tudo que eu falei? Porque para mim é muito importante. Se você não entendeu, eu falo tudo de novo. Você tem alguma dúvida? Ah, não tenho dúvida. Então, mesmo assim, eu vou te fazer uma orientação. Você vai voltar para o retorno. Se essa dúvida aparecer em casa, anota num papel para não esquecer. Ou se você quiser procurar informação na internet, procura na internet. Surgiu a dúvida, anota num papel. Traz para mim, vamos conversar. Se for algo que eu desconheço, às vezes ele vem me buscar, olha, tem um tratamento novo que eu vi na internet, é verdade isso? Vamos dizer que seja algo que eu desconheça, nós não somos donos da verdade. É o momento de sentar com ele e falar, peraí, vamos estudar isso aqui, deixa eu buscar algum artigo relevante, né? Alguém que está trabalhando sobre isso, entrar em contato com alguém que você tem de referência fora daqui num grande centro. Isso tudo é benefício, é para você e para o doente. Eu não tenho em nenhum momento dificuldade para poder dizer para o meu doente, ó, isso eu não sei. Eu não tenho essa dificuldade. Foi uma coisa da minha vida. Não temos que saber de tudo, mas temos que estar dispostos a buscar cada vez mais. Buscar cada vez mais. Ainda aqui, Hugo, em relação a sinais que alguns pacientes ignoram, que de maneira geral surgem e eles ignoram ou vão se adaptando. Por exemplo, uma tosse persistente, que o paciente acha que é algo simples, falta de ar, os pequenos esforços, aquele cansaço que porventura não melhora, mas que pode ser o sinal de alguma coisa mais séria. Até que ponto, de maneira geral, o paciente está se arriscando quando ele manifesta esses sintomas? A gente está falando de câncer de pulmão, que é uma doença muito grave, que num pequeno momento em que ele desenvolveu esses sintomas, que estão ali persistindo, 1, 2, 3, 4 semanas, não melhorou. Até que ponto isso é de muito risco para a pessoa? Eu acho que são 2 pontos de uma reta da história. Esse ponto que você coloca, Leonardo, é um ponto que talvez até, infelizmente, talvez até para o câncer de pulmão já se passou o momento ideal. Porque a verdade é que o câncer de pulmão, na sua grande maioria das vezes, quando ele teria uma indicação boa de tratamento curativo, cirúrgico, ele é assintomático. A partir do momento que eu tenho alguma manifestação, tosse, sangramento, hemoptise, perda de peso, dor torácica, ventilatório dependente, fadiga, né, dispneia, que é a falta de ar, geralmente eu já não estou naquele momento que eu e ele gostaríamos de estar. Então esse é um ponto fundamental. Mas é claro, eu também não posso simplesmente ignorar porque não é o momento. Eu acho que o maior problema do paciente hoje é o medo. Não é nem a ignorância. É o medo de descobrir algo. Principalmente se ele tem uma história de carga tabágica, porque ele sabe que ele fez algo para ele mesmo. E aí ele fala, eu não vou, isso não é nada não. É mais fácil acreditar que não é nada. Eu não vou tomar um xarope e tal, vou tomar um remedinho, um antibiótico, consigo ali com alguém um antibiótico e tomo, um antialérgico e tomo. E aí ele está perdendo um momento também importante, que pode até vir a ser cirúrgico. Eu acho que ele tem medo de assumir essa culpa. Ele tem medo. Nós todos temos. Isso é natural do ser humano. Nós todos temos. E ele tem medo. Por toda essa história. Eu acho que nós vamos mudar isso com tudo que vem acontecendo no tratamento do câncer de pulmão. Porque futuramente eu acredito que a cirurgia curativa ela vai estar concorrendo diretamente com o tratamento de imunoterapia ou aquilo que venha de RNA viral, alguma coisa assim de novas tecnologias. Então isso talvez traga o paciente para perto porque ele passa a ser mais esperançoso. Por enquanto ele tem medo, ele tem que romper e geralmente quem rompe isso é o familiar.
Quando percebe que ele está lá com aquele mesmo sintoma e ele não buscou ajuda. Pega aí ele vai lá, pega ele. Vamos lá no consultório. Vamos lá, que eu não aguento mais você tossindo, eu não aguento mais você reclamando de dor. E aí ele é que traz, mesmo em negação. É o familiar que acaba trazendo e rompendo. Mas o ideal é que nós entendêssemos quem é aquele que tem risco de câncer de pulmão. O ideal é esse, é o assintomático. Eu acho que isso é que vai mudar nos próximos anos. Aí eu acho que vem com força. Quem é que precisa fazer uma tomografia de baixa dose de radiação? É o paciente entre 50, no Brasil, é o paciente entre 50 anos e 80 anos, que tem uma carga tabágica aí de 20 anos maço, quer dizer, vem durante anos fumando pelo menos um maço de cigarro ao decorrer aí de 20 anos, ou que tenha parado nos últimos 10 anos. Esse cara precisa estar acompanhando anualmente com a tomografia de baixa dose de radiação. E isso vai mudar o cenário. E isso está sendo formado agora, o médico agora está sendo formado. Quando eu converso com os meus alunos que estão agora perto de formar, eles falam, nunca escutei isso, professor. Então, agora nós vamos ser a nova geração de médicos nos postinhos de saúde, nas UBS, na UPA, entendendo que aquele paciente que veio com tosse, independente dele ter tosse ou não, você tem 60 anos e você fuma quantos anos? Eu tenho 20 anos que eu fumo. Você precisa fazer uma tomografia. E isso vai mudar. Essa seria a minha próxima pergunta, né? E eu vou fazer uma observação. Quando eu fiz residência de cirurgia oncológica, o ano de 2015 foi quando eu tive o rodízio de oncologia torácica. E em 2015 já se discutia, eu tive a oportunidade de ler um artigo, lembro desse artigo que eu li, que ele já discutia pontos importantes sobre o rastreio de câncer de pulmão, com tomografia de baixa dose. Era um artigo até da Lancet, era daquele ano, inclusive. O meu chefe era bem atualizado, colocava sempre a gente para estar lendo isso, o que tinha de melhor. E naquela época era muito parecido com isso que você citou, com essa descrição do paciente modelo. E agora, assim, só para frisar, qual o rastreamento que você sugere? Qual o intervalo de tomografias? Por exemplo, no cenário seguinte, nódulo de pulmão. Paciente que tem um nódulo no pulmão, ele tem que fazer um rastreamento e um acompanhamento com imagem. Agora, o paciente que é tabagista, ele tem que fazer outro rastreamento, por outro motivo. Eu queria que você tentasse mostrar pra gente qual o rastreamento do nódulo, qual o rastreamento do tabagista. Eu acho que isso cabe dois momentos, porque quando a gente fala nódulo de pulmão, aí talvez a palavra rastreio até peca um pouco. Porque, na verdade, é o acompanhamento. Eu não estou rastreando mais nada. Eu tenho um diagnóstico de algo, eu quero saber se ele é benigno ou se é maligno. Então, eu vou avaliar as características e vou determinar tamanho, características e se vou acompanhar e por quanto tempo eu vou acompanhar. Perfeito. Vamos falar só do rastreio agora. Do rastreio. Aí, o rastreio é justamente aquele que eu não sinto nada, eu não estou fazendo nada, mas durante a minha vida eu pequei. Eu tenho algum fator de risco. Qual é o meu fator de risco? Hoje estabelecido pelas grandes sociedades intelectuais dessa área. Intelectuais que eu digo, áreas médicas relacionadas ao pulmão. Aquele paciente que tem entre 50 anos e 80 anos, no Brasil, porque isso foi calculado em cima da expectativa de vida do brasileiro, entre 50 e 80 anos, que tem uma carga tabágica aí, fumando um maço todo dia durante 20 anos. Esse não tem antecedente oncológico, não tem nada, porque pode mudar. O paciente já tem um diagnóstico de câncer de pulmão, aí muda. Ou que tem essa carga tabágica que parou há menos de 10 anos. O que isso quer dizer? Ele tem que fazer uma tomografia de baixa dose de radiação, porque também não dá para ficar colocando ele em radiação todo ano. Como é que isso vai funcionar? Vamos dar um exemplo. O paciente tem 75 anos e ele tem fumado durante 20 anos aí, com essa carga tabágica importante. Ele vai fazer pelo menos mais 5 anos de rastreio acompanhando, anualmente fazendo a tomografia de baixa dose. O paciente parou de fumar, tem 8 anos que ele parou de fumar. Então ele precisa fazer pelo menos mais 2 anos de rastreio para poder sair desse grupo de risco. Então, resumindo, de 50 a 80 anos, carga tabágica de 20 anos, maço, ou que tenha parado há 10 anos, menos de 10 anos. Esse paciente tem que fazer anualmente tomografia de baixa dose de radiação. Excelente. E agora vamos tentar tecer aqui outro cenário. Paciente que, por acaso, fez uma tomografia e tem ali um diagnóstico de nódulo de pulmão. O que a gente tem que fazer com esse paciente? Existem vários fatores que devem ser avaliados pelo colega médico. Dentre eles, tamanho, a formação desse nódulo,
se ele é nutrido por um vaso ou não. Então, quer dizer, aspectos relacionados à tomografia, tamanho na tomografia, antecedentes, e aí, de acordo com isso, eu vou acompanhar de uma forma. Então, eu tenho características benignas, não parece ser um câncer maligno. Eu posso acompanhar com exames de imagem. Aí a literatura vai dizer, pode ser uma tomografia com contraste de 3 a 4 meses ou um PET scan. O problema do PET scan, a gente sabe que não vai estar disponível para todo cliente, principalmente aquele que é do SUS. Os convênios também têm dificuldade para poder liberar esse exame para aquele que não tem diagnóstico ainda confirmado de forma biópsia anatomopatológico de câncer de pulmão. Mas a literatura diz isso. Ou eu faço 3 a 4 meses uma nova tomografia e acompanho o crescimento, ou eu faço um PET scan. Saindo desse, então aquele paciente que tem característica de malignidade ou tamanho excedendo a 2 ou 3 centímetros, vai depender da literatura, aí a gente pode discutir já uma biópsia. Essa biópsia, existem várias formas hoje para você poder chegar à conclusão. Ela pode ser guiada por tomografia, depende da localização, ela pode ser guiada por broncoscopia ou o nosso padrão ouro hoje, que é a ecobroncoscopia. Infelizmente, já está inserida ao SUS, mas não está disponível na maior parte dos estados do Brasil um ecobroncoscopista, nem mesmo o aparelho. É meio frustrante, né, deixar na mesa, às vezes, o diagnóstico do paciente, porque a gente sabe que o câncer é uma doença que não espera, o câncer é uma doença grave, por vezes, e a gente sabe que tem alguns tipos de câncer, por exemplo, de pulmão, que ele tem uma capacidade metastática grande, né? Veja, a gente sabe que ele pode fazer disseminação por via linfática, ou seja, através dos linfonodos. Ele pode fazer disseminação por via hematogênica, ou seja, através do sangue. Então, quando a gente tem um diagnóstico de câncer de pulmão, a gente precisa fazer o estadiamento adequado desse paciente. Verdade. Então, tomografia do tórax, tomografia do abdômen superior, cintilografia óssea, ressonância do crânio. Pelo menos esses exames. Ou PET-CT mais ressonância de crânio para poder estadiar adequadamente o paciente que tem câncer de pulmão. Eu queria que você falasse ainda sobre tabagismo. O tabagismo ainda é o grande vilão voltado para o câncer de pulmão. E é impossível falar de câncer de pulmão sem citar isso. E além do cigarro convencional, que seja com filtro ou sem filtro, a gente sabe agora que tem esse vape, que é uma situação até nova, né? Eu acho que dos últimos 10 anos que tem ganhado volume e presença e manifestado doenças pulmonares cada vez melhores estudadas. Mas quem parou de fumar, de maneira geral, ainda corre risco. O tabagismo, de maneira geral, cigarro com filtro, sem filtro, vape, onde que eles estão inseridos aí? E nas proporções devidas no câncer de pulmão? É engraçado que todo paciente ele tem uma tendência a perguntar isso. Ou em conversas, você está almoçando com colegas leigos, eles têm uma tendência a perguntar tanto do cigarro, a importância, eu parei de fumar tem 5 anos, e aí eu ainda tenho chance? Ou eu estou fumando cigarro eletrônico e qual que é a realidade? Vamos começar com a parte que a gente tem, não eu, mas todo mundo tem pouco conhecimento ainda. Os cigarros eletrônicos, aí, esses chamados vape, o que nós vamos colher, só o futuro dirá. Eu acredito que vai ser trágico. Ele enganou muita gente durante muito tempo, até mesmo a população médica americana, com a tendência de usar o vapor para poder tirar o paciente do tabaco original. Então vamos tirar você, vai parar de fumar, você usa esse vapor aqui, vamos diminuir a nicotina, vamos tirar, até isso foi usado. E eu vou te dizer que até eu, de certa forma, acreditei, porque tudo você vai acreditando com coisa nova. Mas hoje a gente vê que isso vai ser trágico. Por enquanto a gente já sabe o quê? Doenças benignas com prognóstico ruim, rápidas. Lesões pulmonares com destruição bilateral de pacientes jovens. Câncer ainda a gente não sabe, eu acho que vai ser ruim, mas é um achismo. No cigarro, aí a gente tem a certeza absoluta, ele ainda está presente. Graças a Deus a população fuma menos, mas ainda está presente. É um grande responsável, principalmente para alguns tipos histológicos. Mas novos estudos têm mostrado uma coisa muito importante, que é a poluição. Estudos mostram que algumas substâncias presentes em locais de grande poluição têm um envolvimento muito grande, e esse foi o alerta da última campanha relacionada às sociedades que mexem com câncer de pulmão.
E eles falam muito sobre essa possibilidade. E aí talvez mais para frente a gente comece a discutir outro tipo de rastreio. Hoje nós estamos falando no rastreio quase que exclusivamente relacionado ao tabagismo, né? Quem está realmente fumando ou parou de fumar. Agora, a pergunta que fazem, eu parei de fumar, então eu estou livre? Não é uma resposta fácil, depende da carga tabágica que ele tem histórica e depende do tempo. E existem outras questões que são muito difíceis de mensurar. O quanto ele traga ou não traga, qual foi o tipo de cigarro, quais são as substâncias relacionadas àquela marca, se tem droga associada ilícita ou não, tudo isso nós temos uma forma de calcular, mas ela não é precisa, a verdade é essa. O que é preciso? Colocou o cigarro na boca, você está assumindo um risco desnecessário. A chance de você ter câncer, não só câncer de pulmão, é muito grande. Então, se você está assumindo esse risco, entenda. Isso não é uma dúvida. Mas eu conheço uma pessoa que fumou a vida inteira e nunca teve câncer, morreu de velho. Existe. Falar que ele teve sorte. Talvez ele tenha ganhado na Mega Sena. Não foi sorteado. Talvez ele tenha ganhado na Mega Sena. É difícil ganhar na Mega Sena, e ele ganhou na Mega Sena. Então, fumar é um risco que você entenda, está decidindo pelo mal da sua vida. Eu atuo na cirurgia oncológica, na parte oncológica, na parte de cabeça e pescoço. O principal fator de risco para ter câncer da região de cabeça e pescoço, seja boca, garganta, garganta compreende a faringe, a laringe, cavidade oral, língua oral, né? Seios da face, é o tabagismo. Quando associado com o etilismo, isso fica 50% mais potente, vamos falar assim. Hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de atender um paciente com um câncer de orofaringe. E tem umas palavras assim, antes de falar dessas palavras dessa pessoa, que eu acho muito importante, eu queria falar que ele chegou com um exame muito sofisticado, ressonância magnética, que falava que tinha uma massa ali na faringe do lado direito. E eu vi a imagem, vi a massa, facilmente vista, era grande, 4 centímetros na orofaringe. Imagina, na sua garganta, um limão na sua garganta, 4 centímetros, é grande, né? E eu perguntava, o senhor não sente nada? Não sinto nada. O senhor fumava? Fumei, parei tem 4 anos. O senhor bebida alcoólica? Todos os dias, parei tem 60 dias. Perfeito. Quando começou esses sintomas? Tem 60 dias. Com certeza, já tinha mais tempo de sintomas, né? Relacionado a esse caso. E o que o meu chefe, Dr. Zé Carlos de Oliveira, do Hospital Araújo Jorge de Goiânia, sempre falava, eu admiro muito essa pessoa e é muito simples. O câncer de boca, de maneira geral, ele é muito fácil de diagnosticar, diferente do pulmão. Basta a pessoa abrir a boca e você vê a lesão. Então, quando eu coloquei o meu foco e eu abre a boca, por favor, coloquei meu palitinho ali dentro da boca, eu já vi a massa, eu parei o exame, eu chamei a família, chamei a irmã, chamei a filha, pedi para elas ficarem atrás de mim assim, e aí eu fui examinar de novo. Tá, você viu o tamanho dessa massa? Aí eu peguei e falei para ela isso que o Dr. Zé Carlos falava. No meu caso, é muito mais fácil fazer diagnóstico, porque eu não tenho, igual você quer olhar lá dentro do pulmão para saber, né? Então, uma coisa que esse paciente falou, doutor, mas isso aí foi só porque eu fumei e bebi. Eu falei assim, olha, vamos pensar aqui na seguinte situação. Se eu acender uma fogueira aqui, ou alguém acender uma fogueira, o senhor pode levar a mão direto no fogo, por exemplo? O que vai acontecer se o senhor colocar a mão no fogo? Certamente o senhor vai se queimar, né? Se o senhor não tirar a mão muito rápido. Quando o senhor leva o cigarro na sua boca, você está fazendo a mesma coisa. Está colocando a mão no fogo. Você está correndo risco de se queimar. Então, um dos recados que eu queria deixar para quem assistir esse podcast é esse. Você está disposto a colocar a mão no fogo? Né? Está disposto ou ainda desejoso de continuar fumando? O tabagismo é uma doença, a gente sabe disso. Está até no Código Internacional de Doenças, eu tenho um CID para tabagismo. É uma condição adquirida, você não nasce fumando, você adquire esse hábito. Mas à medida que, da mesma maneira que você adquiriu, você pode desadquirir. Você tem que ter muito esforço. Isso quem está falando, vou contar para vocês aqui uma coisa que eu nunca contei, nem para o Hugo. O Hugo é meu amigo há muitos anos. Mas eu já fui fumante e é extremamente difícil parar de fumar. Claro. É muito difícil parar de fumar, né? As sensações
que você consegue ter quando você fuma, né? Porque existe o prazer envolvido, né? Existe uma descarga emocional naquilo, né? Uma vez que você está sobrecarregado. É muito difícil parar de fumar. Graças a Deus eu parei de fumar. Eu fumei só durante 1 ano. Pouquíssima gente sabe disso. Né? O Hugo está sabendo agora, não contei para ele. Não vamos contar para ninguém, então. Não vou contar para ninguém. Vamos ficar com essa informação. Então, mas assim, é muito difícil parar de fumar, mas é uma coisa que você adquire. E o que você adquire, você também pode desadquirir em algum momento. Então, acho que uma vez que a pessoa se esforça, ela consegue. Né? Eu consegui, eu sou prova disso, que o esforço pode te ajudar. Eu queria só, antes de andar um pouco com o podcast, eu vou te convidar. O seu dedo não vai cair se você clicar aqui para se inscrever no nosso canal, para você receber sempre os nossos vídeos. Você pode ativar o sininho. Você já pode compartilhar esse vídeo também com todo mundo que você conhece. Você vai levar informações de qualidade de pessoas que estão dispostas e comprometidas a mudar a vida das pessoas, a te dar um entendimento das doenças oncológicas de maneira mais clara, de maneira mais simples, e que você tome conhecimento e compartilhe isso com todo mundo que você conhece. Aqui você é sempre muito bem-vindo no IoraCast, aqui na Iora Oncologia Especialidades em Araguaína, Tocantins. Dando seguimento sobre a nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre cirurgia torácica. Quando você vai propor uma cirurgia de pulmão com um paciente, ele tem muito medo. Vai ter que abrir meu pulmão, vai abrir meu peito, vai tirar meu pulmão, como é que eu vou respirar? Como é que vai ser? Às vezes ele pensa muito no momento ali, mas ele não pensou nem no pós-operatório, ele está com muito medo, muito medo. E o que tem de novidade em relação à cirurgia? A cirurgia ela é sempre aberta, tem que cortar, existe cirurgia por vídeo, com esse negócio de cirurgia robótica, existe campo para cirurgia robótica. Eu queria que você contasse isso para a gente e falasse de algum desafio cirúrgico que você passou. Eu queria também deixar um convite que você não colocou de sugestão. Pode colocar sugestão, né, para os próximos IoraCast. Quem quiser deixar também pode mandar para a gente sugestão, temas, essas coisas. Pode mandar sugestão, pode mandar temas de perguntas. Se você colocar suas perguntas ali nos comentários desse vídeo, nós aqui da IoraCast vamos responder para você. Isso mesmo. Bem, a cirurgia torácica ela vinha num triste fim. A verdade era essa. Por quê? Porque a evolução do câncer de pulmão era um triste fim. E eu acho que isso tudo que gera medo para todo mundo. Não só para conduta cirúrgica, mas para tratamento qualquer que fosse. Isso vem mudando muito. Novas tecnologias, os novos diagnósticos, isso trouxe uma realidade diferente para a especialidade em cirurgia torácica. Claro, a cirurgia torácica não vive só da oncologia. Existem várias outras questões que não cabe a gente discutir aqui no IoraCast, mas se tratando de vida oncológica, o cirurgião torácico, mesmo naquele paciente que não teria uma indicação de cirurgia curativa, ele ainda está presente naqueles que estão fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia e principalmente naquele que está fazendo imunoterapia. Porque agora com a mutação genética, diagnósticos de tratamento-alvo, são muito mais específicos, esse paciente começa um tratamento, às vezes tem uma piora, precisa de uma nova biópsia, então ele passa a ter uma vida oncológica com o cirurgião torácico ainda. Além disso, existem as possibilidades de melhor qualidade de vida durante a vida oncológica, como, por exemplo, controle do derrame pleural. Então, dor, hoje a crioanalgesia, junto com o cirurgião torácico, também tem entrado para poder dar conforto da dor. Então, muita coisa mudou. Sobre o tratamento curativo, também evoluiu muito. Né? Antigamente, nós fazíamos toracotomias muito amplas, grandes. Depois veio o VATS e o uniportal. O VATS é aquela mini toracotomia sem a necessidade de abrir os arcos costais e com uma câmera, né, uma ótica, o pessoal popularmente chama de laser, aquela ótica que vai entrar, vai dar a visão direta e eu trabalho numa incisão muito pequena ali com 2, 3 pinças ao mesmo tempo, com uma equipe muito bem treinada e a gente consegue fazer uma ressecção ampla chamada lobectomia, tirar um pedaço do pulmão para trazer a cura do câncer de pulmão, de forma menos agressiva. Depois disso ainda vieram novas tecnologias e agora a gente tem a presença do robô, ainda não presente aqui na nossa região. Nós temos feito várias reuniões, discutido tudo isso, né? Você é prova disso. Nós já trouxemos alguns profissionais para cá. Num futuro próximo, eu acredito que o robô vai estar aqui em Araguaína. Muitas pessoas duvidam e eu digo que vai ser mais cedo do que muitos acreditam.
Mas a robótica é uma realidade para a cirurgia torácica e para o câncer de pulmão. Uma realidade muito boa. Por quê? Quase o mesmo tamanho que seria, por exemplo, para VATS, uma mini toracotomia com uma incisão pequena para a câmera. O problema é a destreza, em que eu vou estar quase que operando com meus próprios dedos e ainda com um impedimento da minha insegurança. Vamos dizer que eu apresento um pequeno tremor, o robô me propicia eliminar esse pequeno tremor. Vamos dizer que eu estou operando, claro que isso não acontece, mas vamos dizer que eu estou operando e alguém esbarra no meu cotovelo faz um movimento lá dentro no tórax. O robô, ele proíbe isso, ele não dá essa movimentação brusca. Então, as tecnologias de pinças também avançaram muito. Você sabe disso, então uma pinça bipolar avançada ou de manipulação, ou pinça que são os elétricos de alta tecnologia, né? Então, antigamente a gente tinha um eletrocautério que só queimava lá, ele cauterizava. Hoje eu consigo selar com uma pinça e ao mesmo tempo fazer o corte com mais tecnologia e mais segurança do que um próprio grampeador. Então, tudo isso a gente já usa aqui, exceto a robótica. Aqui em Araguaína, nos grandes hospitais aqui, nós conseguimos operar dessa forma. Então a equipe da Iora fazendo uma triagem multiprofissional, e isso é que eu acho que é o mais importante da Iora, é essa possibilidade de discussão multiprofissional, porque ele não é tratado como câncer de pulmão, ele é tratado como um paciente oncológico. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou discutir isso com um oncologista clínico, eu vou discutir isso com um cirurgião oncológico de cabeça e pescoço, eu vou discutir sobre algumas lesões de pele que ele tem associada, eu vou discutir com um mastologista ou cirurgião oncológico para pelve, para abdômen, porque a doença, ela, igual você falou, muitas vezes ela é sistêmica. Eu vou ter que avaliar se eu tenho disseminação hematogênica, né, ou não, e quais são as outras estruturas, e nós vamos discutir tudo isso. Às vezes você apresenta, por exemplo, na imagem radiológica, um cisto simples hepático. A experiência que o cirurgião oncológico, que está ali operando a cavidade abdominal, comparado ao cirurgião torácico que está operando a cavidade pleural ali, é muito diferente. E isso é que traz sucesso melhor para o paciente oncológico do câncer de pulmão também. Acho que essa é que é a vantagem hoje de uma instituição como a Iora. Eu acho que essa era a minha próxima pergunta. O que a Iora tem de diferente, né? O que a Iora traz de diferente? Eu acho que é a multidisciplinaridade. Trabalhar com uma equipe coesa, uma equipe que fala a mesma língua, uma equipe que está disposta e disponível para oferecer o melhor para o paciente é o que faz a maior diferença. É muito diferente do que a gente observa em determinadas regiões e locais, que é aquele cirurgião que determina sozinho o que é melhor para o paciente. Eu acho que tem casos que precisam de uma discussão multidisciplinar. O paciente ganha muito com isso. Ter a visão do médico da oncologia clínica em relação a alguma novidade sobre medicação, do radioterapeuta, do oncologista, do aparelho digestivo, do torácico, do cabeça e pescoço, da hematologia, onde você tem isso disponível, o paciente está muito melhor assistido. Acho que com esse, mas não é muita gente dando opinião. Eu acho que quanto mais opinião para deliberar uma situação delicada, que é a vida de pessoas, eu acho que só o paciente ganha com isso. Eu acho que se nós tivéssemos uma dificuldade intelectual, uma pessoa arrogante, uma pessoa de dificuldade de conhecimento, é difícil trabalhar em conjunto. Mas o que eu vejo são profissionais em busca de um conhecimento cada vez mais tecnológico, mais novo, com melhor resultado para o paciente oncológico aqui dentro. Então isso é prazeroso. Você não precisa ser dono da razão. É prazeroso virar para o doutor Leonardo, eu tenho essa paciente aqui, vou operar ela assim, assensado. O que você acha? Eu faria também isso. Então, quem ganha é o doente. E isso não é um achado nosso. Esse tipo administrativo colocado aqui dentro da clínica Iora é o que os artigos científicos mostram o melhor resultado para tratamento oncológico. Multidisciplinaridade. Tem um time que fala a mesma língua. É a discussão, né? É você ofertar para o paciente múltiplas visões para ter um tratamento assertivo.
Esse é o melhor quando resultado. a gente vai discutir algum caso, a gente não deixa de aprender, mas você viu essa novidade, assim, acho que provoca uma curiosidade e até desperta um desejo maior de aprendizado. Acho que isso é muito importante. Não deixa de ser muito importante, de jeito nenhum. Hugo, sendo bem direto, assim, depois disso que a gente conversou aqui bastante, em relação ao que você observa no dia a dia, o que é que mais te preocupa sobre a saúde respiratória de maneira geral? O que é que você gostaria assim, de que fique claro e frisado para as pessoas que estão assistindo e chegaram até aqui no podcast? Eu acho que a maior diferença, primeiro o rastreio que a gente falou, é uma coisa que eu acho que tem que ficar na cabeça de todo mundo, pessoa leiga e médico. O rastreio para quem fuma é uma coisa que já mudaria completamente o cenário. Mas eu acho que uma coisa que nós não falamos aqui, que poderia ficar muito na cabeça do paciente que procurou atendimento médico já, é que ele precisa do feedback. O que eu quero dizer com isso? Ele tratou uma pneumonia simples. Ele recebe lá o diagnóstico, um raio-x, olhou a pneumonia, antibiótico, foi embora para casa. Ele não retorna mais, ele dá por satisfeito. E esse é um dos maiores erros que eu vejo na saúde pública e na saúde privada como um todo. O paciente precisa do feedback do médico. Ele foi lá no posto, ele foi na UPA, ele foi num consultório privado, ele foi num consultório que atende planos de saúde. Ele teve um diagnóstico, fez o tratamento, ele tem que voltar. Ele não está sentindo mais nada, mas ele volta. As patologias pulmonares, elas têm uma capacidade de, como é que eu posso dizer, de se esconder na imagem radiológica. Quando o paciente tem uma pneumonia e ele trata a pneumonia, depois que ele tratou a pneumonia, aquela imagem opaca às vezes melhora, então que é uma pneumonite em volta daquilo que foi o causador. Faz sentido. Então por isso é que a gente vê muitas vezes o paciente dizer assim, eu tratei pneumonia e agora eu estou vendo era um câncer. Às vezes a imagem que viria para mim como especialista também era de pneumonia. Porque existe uma pneumonite em volta ali daquela doença e por vezes a gente não consegue ver, ou porque a sensibilidade do exame era baixa, ou porque realmente a imagem não conseguiria notar uma lesão. E depois que você trata e você olha, pede uma nova imagem e aí você tem um diagnóstico. Esse acompanhamento é muito importante, porque a gente sabe que a melhora radiológica ela não é rápida, né? Então acompanhar nesses casos é muito importante. Então o que ficaria de dica, além do rastreio, eu acho que para o paciente e para as pessoas que estão encontrando aqui no podcast esse tipo de informação, se você tratou qualquer que seja a patologia pulmonar, procura o retorno com o teu médico ou com um colega especialista mesmo, que você não tenha ainda um especialista, vai lá fazer, olha, estou vindo aqui porque eu tratei uma pneumonia, estou vindo aqui porque eu tratei uma tosse crônica, eu hoje estou muito bem, mas eu estou vindo aqui para poder ter a certeza de que eu estou bem. Às vezes uma simples ausculta pulmonar vai mostrar para o colega médico, para ele, que não está tão tudo bem assim, né? Às vezes precisa de mais alguma coisa. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Câncer de pulmão sempre precisa de quimioterapia? Não. Depende muito do tipo histológico, né? Principalmente do tipo histológico e depois do estadiamento. Em que ponto ele está no avançar da doença. Porque às vezes o tratamento é quase que completamente curativo por procedimento cirúrgico. Então não é todo paciente que precisa de um tipo específico. Alguns não precisam também do tipo específico cirurgia. Alguns têm tratamento específico como radioterapia, alguns têm tratamento específico como quimioterapia, alguns vão ter tratamento mais específico como imunoterapia. Então, não é uma regra. O caso é muito individualizado. É cada vez mais individualizado. Tem uma segunda pergunta aqui, ó. Tosse por muito tempo pode ser algo sério? Claro. Aquela tosse que não acaba, que não some, que tomou um monte de xarope e ainda está tossindo. Pode. Eu não quero assustar pessoas para poder dizer toda tosse significa algo muito sério. Não é isso, mas pode ser. Pode ser o quê? Desde uma doença supurativa, que é as doenças inflamatórias infecciosas pulmonares, pode ser doença pleural, como podem ser neoplasias, algumas benignas e outras malignas. Então, preocupa e precisa de acompanhamento médico, mas não precisa entrar em desespero. Próxima pergunta. Hoje em dia, o tratamento é menos agressivo para o câncer de pulmão, de maneira geral? Dependendo do estadiamento e do tipo histológico. A verdade é essa. Então, quanto mais precoce, menor a agressão. Quem nunca fumou pode ter câncer de pulmão?
difícil de responder porque prejudica quem fuma, na verdade. Porque quando eu falo que pode, porque a verdade é que pode ter câncer de pulmão, dá a entender que então eu posso fumar, porque se quem não fuma tem câncer de pulmão, só que você vai ter acima de 10 vezes mais chance, dependendo da carga tabágica e do tempo que você tem fumando, de ter câncer de pulmão se você não fumar. Então, não significa que o câncer de pulmão então é exclusivo do tabaco. Existem condições genéticas, como eu falei, condições de poluição que estão sendo cada vez mais estudadas, que podem sim aumentar a chance do indivíduo ter câncer de pulmão, independente dele ter fumado ou não. Mas cuidado, faço de novo alerta. Isso não dá tranquilidade para quem fuma. Quem fuma aumenta a chance de ter câncer de pulmão. Então, para encerrar... Não aceito não, nós vamos ficar mais 1 hora aqui. Para encerrar o nosso podcast, foi muito bom estar aqui hoje, conversando com o Dr. Hugo. Aprendi bastante aqui, espero que você está em casa, que acompanhou até aqui esse podcast, tenha aprendido bastante também. Eu saí com muita novidade aqui, não sei vocês, mas eu aprendi bastante. Eu queria só que o Hugo deixasse um último e único recado para quem assistiu esse podcast, para mudar a vida dessa pessoa. O que você falaria para elas agora, Hugo? De forma bem resumida, não fume e pratique atividade física. O combate ao câncer aí é quase que 80% diminui a chance de ter câncer. Uma taxa de sucesso muito alta, muito alta. Pessoal, nós estamos encerrando mais um episódio, o 3º IoraCast. Uma satisfação muito grande ter o Dr. Hugo aqui. Te convido novamente, você que ficou até aqui, já se inscreva no nosso canal, já ative o sininho para sempre receber as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, aquela pessoa que está fumando, acho que ela precisa ouvir as palavras que o Dr. Hugo falou aqui para a gente hoje. Eu, enquanto fumante, me lembro fumante, né? Acho que faria total diferença e motivado por palavras semelhantes a essa, eu deixei de fumar um dia. Eu acredito que também vai fazer diferença na vida de muita gente. Obrigado, Dr. Hugo. Eu que agradeço. Um abraço para todos vocês. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço. Um abraço.